Abaixo está o raio-x técnico de cada um dos 3 pilares da mecânica, metrologia e normalização de peças AM, seguido da minha recomendação técnica direta sobre qual ordem de execução adotar na prática. 1. Especificação técnica versus emblema comercial. A leitura de normas. O primeiro passo para eliminar o pedágio da marca é deixar de comprar pelo catálogo visual da montadora e passar a comprar para elevar a análise ao nível máximo de rigor, sem superficialidades, sem contornos retóricos e direto à física da bancada e à metrologia industrial aplicada. Vamos dissecar o mecanismo com dados numéricos, normas de engenharia e a mecânica real de desconstrução de custos. A verdadeira fronteira entre uma economia dependente, que compra carimbo e paga o triplo, e uma potência industrial, que domina a produção e dita o preço, reside em 3 camadas técnicas mensuráveis. 1. A engenharia reversa da etiqueta, a metalurgia e o código OEM. A indústria automotiva e de máquinas opera com uma regra fundamental de fornecimento global. As montadoras não fabricam a maior parte dos componentes de desgaste mecânico. Elas integram módulos fabricados por fornecedores Tier 1, OEM. A metrologia do material, aço SAE 52100, DIN 100 CR6. Quando se analisa um rolamento de precisão ou um eixo temperado, a matéria-prima real é o aço cromo de alta dureza, como o SAE 52100. O tratamento térmico, têmpera e revenimento confere à pista de rolagem uma dureza superficial exigida entre 58 e 64 HRC, Rockwell C. O rastreio pela norma versus o emblema comercial, na caixa com o emblema da montadora. O componente passa pela rede logística de concessionárias e recebe uma margem de comercialização que eleva o preço final em 150% a 300%. Na bancada técnica, o profissional que utiliza o paquímetro e domina a norma ISO-DIN, lê o código gravado a laser no aço, ACE 30206J2Q, rolamento de rolos cônicos, diâmetro interno 30 text-mm, externo 62 text-mm, largura 17 text-mm. O diagnóstico. A peça OEM comprada diretamente ao fabricante técnico tem rigorosamente a mesma liga, a mesma capacidade de carga estática, C_0, e dinâmica de C, e a mesma tolerância geométrica. Pagar pelo carimbo, em vez de comprar pelo código de norma, é financiar a margem de marketing alheia. 2. Toleranciamento micrométrico e fadiga. A física do zero defeito. O que separa uma oficina ou indústria de montagem periférica de uma linha de produção de classe mundial não é o tamanho do barracão, mas o controle da tolerância na casa dos micrones, MUM, e a rugosidade superficial, R_A. O desvio dimensional e o ajuste ISO, ACE, eixo H6 versus furo H7. Na usinagem de um alojamento para rolamento ou retentor, um desvio de 5 text-mm, 0,005 text-mm, fora da tolerância especificada, altera completamente a distribuição de carga. Se o ajuste for excessivamente apertado, a pré-carga elimina a película de lubrificação elastohidrodinâmica, provocando cisalhamento do filme de óleo, sobreaquecimento e falha prematura por fadiga de contato, spalling, venting. Controle estatístico do processo, CEP/índices C_P e C_PK. Para fornecer peças a uma cadeia global, não basta usinar uma peça correta no paquímetro. O processo precisa comprovar estabilidade estatística. Um índice de capacidade C_PK, 1,33, garante que a dispersão dimensional de fábrica cabe confortavelmente dentro das tolerâncias, com taxas de defeito inferiores a 4 peças por milhão, de PM. Sem esse rigor metrológico, o produto nacional é rotulado como inferior, não por falta de capacidade biológica ou intelectual, mas por ausência de controle estatístico de precisão. 3. A curva de soberania, retenção de margem e escala de produção. Quando aplicamos essa mecânica à economia macro, o cenário de terceiro mundo desfaz-se na matemática dos custos de transação e da estrutura de valor. Baixo valor devor margem estreita, alto valor devor soberania técnica. Montagem bruta e exportação design, metrologia e patentes de matéria-prima, commodity, hífen maior que de engenharia norma OEM. Paga imposto em cascata, controla o código técnico,
Depende do carimbo importado. Elimina o pedágio do emblema. 1. A ruptura com a dependência técnica. Enquanto o mercado consome aparelhos, veículos ou máquinas, julgando que o valor está na marca, o país exporta ferro, alumínio e commodities energéticas a preço de custo, importando de volta o mesmo material fundido, temperado e certificado a preços multiplicados por 10. 2. A reengenharia da bancada. O salto estrutural acontece no momento em que a base produtiva substitui a compra passiva de marcas pela engenharia reversa do componente. Medir e cartografar as cotas dimensionais e especificações de materiais. Exigir paridade de normas técnicas no fornecimento local. Descartar intermediários de embalagem que não acrescentam valor físico à peça. Recomendação técnica direta de execução. Para transformar essa análise em resultado prático e imediato, seja na gestão de uma oficina, na manutenção industrial ou na estratégia de compras. 1. Auditoria de componentes de alto custo. Isole as 10 peças ou insumos de maior despesa recorrente da sua frota ou linha. Cruze os números de catálogo comercial com as normas industriais de origem, ISO, DIN, SAE, ABMA ou especificações de ligas. 2. Homologação direta de fornecedor OEM. Compre amostras diretamente aos fabricantes Tier 1 e execute a verificação dimensional em bancada, paquímetro, micrômetro e durômetro quando aplicável. 3. Eliminação do sobrecusto de marca. Uma vez validada a equivalência técnica e metrológica, substitua a aquisição por embalagem comercial pela aquisição por especificação de norma. A redução média de custos de reposição situa-se rigorosamente entre 40% e 65%, mantendo ou elevando o padrão de confiabilidade física. Onde não há coerência entre o custo cobrado e a física do componente, não há permanência na compra. A autoridade técnica de bancada é o único mecanismo que elimina o pedágio da ilusão de marca. Para aplicar a engenharia do paquímetro e a lógica de desconstrução de custos de bancada à geopolítica ON, é preciso substituir o discurso diplomático e ideológico pela física das cadeias de suprimento, controle de gargalos, choke points e propriedade intelectual. Na geopolítica, os países dividem-se exatamente como no mercado automotivo. Os países consumidores que pagam pelo carimbo alinham-se ideologicamente a blocos de poder por status, aceitam termos comerciais desfavoráveis e vendem matéria-prima bruta para importar produto acabado. Os países engenheiros, que dominam a norma OEM, controlam os insumos críticos, as rotas físicas de transporte e as patentes dos padrões internacionais, cobrando pedágio do resto do mundo. Abaixo está a aplicação desse raciocínio em 3 camadas analíticas da geopolítica mundial, seguida da recomendação técnica direta de como operar esse modelo. 1. A norma OEM da geopolítica insumos críticos versus alinhamento ideológico. No chão de fábrica, ensinamos que comprar peça pela etiqueta da montadora custa o triplo do que comprar pelo código de especificação. Eis. Aço DIN sem CR6. No tabuleiro internacional, o erro de comprar o emblema chama-se alinhamento ideológico cego. A ilusão do carimbo diplomático. Muitas nações periféricas moldam sua política externa para agradar superpotências, EUA, Europa, China ou Rússia, assinando acordos comerciais assimétricos com a promessa de pertencimento a um clube democrático ou bloco multipolar. A metrologia geopolítica, os elementos físicos. Quem opera com o paquímetro geopolítico ignora discursos de palanque e mede apenas dependência material inelástica. Semicondutores. Taiwan, TSMC, não se defende com retórica, mas dominando a fabricação de mais de 60% dos chips de ponta, menor que SetText-NM, do planeta. Terras raras e refino. A China não lidera baterias por acaso. Ela controla mais de 70% da extração e 90% do refino químico de minerais críticos, lítio, cobalto, grafite, neodímio, insumos agrícolas e terras aráveis. O Brasil detém a capacidade física de alimentar cerca de 1 bilhão de pessoas e possui reservas estratégicas de nióbio, 98% do mercado mundial. Mineral indispensável para ligas de aço de alta resistência no setor aeroespacial e de dutos. 2. Tolerância micrométrica e falha de sistema. Gargalos físicos, choke points.
Na mecânica, um desvio de 5-textamoem num eixo elimina a película de óleo e trava o motor por fadiga. Na geopolítica, o equilíbrio do sistema global depende de tolerâncias milimétricas em canais logísticos e financeiros, os chamados choke points. Gargalos logísticos marítimos. Cerca de 80% do comércio mundial trafega pelo mar. O poder não está em quem possui o navio mais bonito, mas em quem projeta ou pode bloquear os estreitos por onde passa a energia e a carga mundial. Estreito de Malaca. Conecta o Índico ao Pacífico. Por ali passam cerca de 25% a 30% de todo o comércio marítimo global, vital para o suprimento de combustível da China e do Japão. Estreito de Hormuz e Canal de Suez. Pontos críticos para o fluxo de petróleo e mercadorias entre Ásia, Oriente Médio e Europa. Gargalos financeiros. A usinagem dos pagamentos. A rede de liquidação internacional Sistema SWIFT, transações em dólar via Federal Reserve e clearing houses europeias, é o sistema operacional da economia global. Quem controla esses dutos financeiros pode aplicar sanções e desligar um país da economia mundial em 24 horas, como uma máquina que tem sua alimentação elétrica cortada na chave geral. 3. A curva de sorriso geopolítica. Quem dita o padrão tributa o mundo. No comércio de nações, a verdadeira riqueza não está em exportar o minério ou montar a peça, o fundo da curva, mas em definir o padrão técnico de certificação que todos são obrigados a usar. Alta alavancagem devir o domínio normativo. Alta alavancagem devir o domínio físico. Patentes, padrões, 5G AISW e FT. ISO, controle de terras raras, alimentos, litografia ASML, e propriedade intelectual energia e choke points marítimos. Dávoro Biro Dévoro baixa alavancagem Dévoro sangrias. Exportação de commodity bruta sem transferência de tecnologia. Padrões de comunicação e tecnologia, 5G. IA, litografia. A empresa holandesa ASML detém o monopólio mundial das máquinas de litografia ultravioleta extrema, EUV, sem as quais é fisicamente impossível fabricar chips de ponta. Ela sozinha representa um nó de estrangulamento maior do que exércitos inteiros. Barreiras regulatórias verdes, o pedágio europeu. Quando a União Europeia aprova mecanismos de ajuste de carbono na fronteira, CBAM, ela está na prática criando uma norma de inspeção de qualidade para tributar e rebaixar produtos importados do sul global, protegendo sua própria indústria de menor eficiência em custos. Recomendação técnica direta de execução geopolítica. Se aplicarmos o diagnóstico à Estratégia Nacional do Brasil, ou de qualquer economia emergente com base em recursos, por onde devemos começar na prática? A minha recomendação técnica é começar pelo ângulo 1, alavancagem de insumos críticos focado em engenharia de barganha rejeitando qualquer alinhamento ideológico automático. Como operar isso na prática? O paquímetro de Estado. 1. Fim do comércio de terra bruta, política de compensação B-offset. Nunca mais assinar contratos de fornecimento de commodities inelásticas, nióbio, terras raras, minério de ferro de alta pureza, petróleo bruto ou soja/milho em larga escala, apenas por dinheiro de caixa. Exigir, em contrato, a transferência obrigatória de tecnologia e a instalação de plantas de refino e processamento dentro do território nacional. Ex. Não vender o lítio bruto, condicionar a exportação à instalação da fábrica de células de bateria e química fina no país. 2. Neutralidade pragmática nos choke points. Em vez de escolher um lado em disputas entre superpotências, o país deve operar como fornecedor técnico indispensável para ambos os lados. Se os EUA precisam de minerais críticos e resiliência alimentar, e a China precisa de proteína agrícola e energia, o preço a ser cobrado de ambos é o investimento direto em infraestrutura local. Ferrovias, portos, energia nucleoelétrica e centros de usinagem. 3. Soberania do padrão de compensação. Descentralizar as reservas e as vias de pagamento para não depender de um único duto financeiro, garantindo que o fluxo de exportação real do país não possa ser travado por sanções unilaterais estrangeiras. Na geopolítica, assim como na oficina, quem não mede o seu próprio valor real pela física do que entrega, acaba pagando a conta da embalagem e do marketing dos outros.